Oi pessoal, agora a gente vai falar de um assunto que é pressão. Vamos começar pela definição de pressão, que é a seguinte. Quando você tem uma força atuando ao longo de uma área, de uma superfície, a gente vai definir a pressão como sendo a componente perpendicular dessa força, perpendicular à superfície, dividido pela área. Então a gente fala que pressão é força sobre área, desde que essa força esteja perpendicular à área. Se ela não tiver, você tem que decompor essa força e pegar a componente que está perpendicular a ela, ok? Vamos lá, gente, pensar um pouquinho aí nas unidades, no sistema internacional. Força a gente calcula em newtons. Área a gente calcula em metros quadrados no sistema internacional. O que tem de um lado tem igual do outro, então a unidade de pressão vai ser qual? Newton por metro quadrado. Só que, gente, Newton por metro quadrado no sistema internacional tem nome. É o que nós chamamos de Pascal. Então o símbolo é o P maiúsculo A minúsculo. Se você tiver que escrever por extenso, você escreve Pascal. Essa é a unidade do sistema internacional aí para pressão, tá certo? Bom, gente, vamos agora pensar na parte prática do negócio. Para que serve essa grandeza, né? Então, como eu falei para vocês, pressão tem a ver com o quê? Com uma força aplicada ao longo de uma área de uma superfície. Um cuidado que você tem que tomar aqui é que, ao contrário do que muita gente pensa, pressão é uma grandeza escalar, então não existe uma direção e um sentido de pressão, tá certo? Pressão é um número e pronto. Você tem direção e sentido para força, mas não para pressão. E aqui no cálculo da pressão, gente, entra o módulo da força, na verdade, tá certo? Bom, uma situação muito comum que a gente encontra em exercícios é uma situação na qual a força é constante, e aí ele pergunta como que a pressão se relaciona com a área. Então, se a gente multiplicar aqui a proporção, você vai ter que força é pressão vezes área. Então, o que acontece? Para uma força que é constante, se a força, for constante, qual a relação que a gente vai ter entre pressão e área? A ideia é a seguinte, pessoal, quanto maior a área, menor a pressão que você vai ter se a força for constante, e quanto menor a área, maior a pressão que você vai ter. Então, vamos pegar alguns exemplos. Gente, prego, tá? Prego, obrigatoriamente, tem que ter o quê? A pontinha fina, tá certo? Por quê, gente? Para ficar mais fácil de entrar na parede. Porque quando você diminui a área, aumenta a pressão e aí facilita a entrada do prego. Se o prego não tivesse essa pontinha, você ia dar uma batida aí com o martelo no prego e ia estourar a parede inteira, o prego não ia entrar. Então, para ele entrar tranquilo, tem que ser o quê? Ponta fina, área menor, pressão maior. Um outro exemplo, pessoal, que a gente tem aqui, agora eu vou falar o exemplo contrário. Não sei se aconteceu com vocês já, de você estar com o carro eventualmente atolado aí em lama, em coisa parecida aqui, ou areia, coisa parecida com isso. Uma técnica que o pessoal usa para ajudar a desatolar o carro, qual que é? É murchar o pneu do carro, mas não murchar totalmente também, né? Murchar um pouquinho. Por quê? Quando você murcha um pouco o pneu do carro, você aumenta a área de contato do pneu com o chão. E como a força é a mesma, né, que no caso é o peso do carro, você aumentando a área, o que acontece com a pressão? Diminui. E o problema do carro atolar é justamente o quê? A pressão. Então você diminui a pressão aumentando a área. Um outro exemplo parecido com esse, para quem já viajou aí para regiões bem frias com gelo, tem aqueles sapatos lá de andar em gelo, qual a característica deles? Eles têm que ter uma área grande. Você não vai querer usar salto alto para andar no gelo, tá certo? Porque o salto alto, como tem área pequena, o que vai acontecer? A pressão vai ser grande e você vai afundar no gelo. Então aqueles sapatos de andar em gelo tem como característica uma área bem grande para a pressão ser pequena para você justamente não afundar no gelo. Então, resumindo,
para calcular pressão, força sobre área, sempre lembrando que tem que pegar a parte da força que está perpendicular à superfície. A unidade no sistema internacional é o Pascal, que é a mesma coisa que Newton por metro quadrado, e é muito comum cair em prova situações na qual você tem a força constante, e aí lembra, pressão e área são inversamente proporcionais. Quanto maior a área, menor a pressão, quanto menor a área, maior a pressão. Obrigado, pessoal. Valeu!